Há um lugar na Terra onde quase não há ar, onde o corpo morre lentamente, mesmo que estejas apenas deitado e imóvel. Os alpinistas chamam-lhe a Zona da Morte. Hoje vou contar-vos a história de um casal que passou lá 5 noites seguidas, sem oxigênio, sem tenda, no limite das capacidades humanas. Sobre o amor que os impeliu para lá e sobre o preço que tiveram de pagar. Isto foi em 91. A União Soviética tinha acabado de deixar de existir e os alpinistas que até então escalavam principalmente as chamadas montanhas intra-União, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Cáucaso, correram em massa para conquistar os picos de 8.000 metros dos Himalaias. Os acampamentos base naquela altura estavam repletos dos mais fortes alpinistas da antiga URSS. Foi num desses acampamentos, localizado no sopé do Shō-Oyu, um pico de 8.000 metros, que Frances Di Stefano, uma alpinista americana, conheceu um dos melhores alpinistas soviéticos, Sergei Arsenteev. Ele propôs-lhe que participasse com ele numa expedição ao Nanga Parbat, e ela aceitou. Rapidamente surgiram sentimentos entre os dois conquistadores de montanhas, que culminaram num casamento em 92. Não era apenas o afeto mútuo que os unia, mas também uma paixão comum pelas alturas. Juntos, realizaram um número enorme de escaladas no Pamir, no Tian Shan, no Cáucaso e na região dos Himalaias. Eram atletas verdadeiramente excepcionais. Praticavam ativamente o alpinismo e conquistavam um cume após o outro, incluindo a primeira ascensão de uma montanha sem nome no Pamir, com 5.800 metros de altura, a qual deram o nome de Pico da Boa Vontade. Frances não ficava em nada atrás do seu marido. Foi ela a primeira americana a descer o Elbrus de esquis. E agora chegamos à parte crucial da nossa história. Chegou o ano de 98. Sergei e Frances decidiram conquistar o Everest. Mas não se tratava de uma simples escalada. Isso não seria um feito mundial. Eles planearam realizar a primeira conquista do cume por uma mulher sem oxigênio suplementar. Frances estava destinada a tornar-se a primeira representante do sexo feminino a subir ao ponto mais alto do planeta sem equipamento de oxigênio. É preciso explicar o quão arriscado isto era? Uma em cada 6 tentativas masculinas sem oxigênio termina com a morte do alpinista, e na altura não existia nenhum caso de sucesso feminino. Apesar de todos os riscos, a 19 de maio os alpinistas já se encontravam na incrível altitude de 8.200 metros, onde montaram o acampamento de ataque, a partir do qual planeavam seguir para o cume. Eis o que foi comunicado à base. Sergei Arsenteev e Frances Di Stefano Arsenteev subiram aos 8.200 metros. A comunicação por rádio entre todas as equipas na rota e o acampamento base está estável. Arsenteev transmite pelo rádio que o seu estado é normal e que pretendem partir a 20 de maio à 1 da manhã. É preciso ter consciência de que a altitude de 8.200 metros já é a chamada Zona da Morte, onde chega um mínimo de ar aos pulmões. E por mais confortáveis que sejam as condições, vais-te definhando gradualmente. Mesmo que estejas simplesmente deitado numa tenda, num saco cama-quente, sem fazer movimentos, a falta de oxigênio vai lentamente roubando-te as forças, e a recuperação física é impossível. Estás literalmente a caminhar lentamente para a tua morte. É precisamente por esta razão que os alpinistas chamam às altitudes acima dos 8.000 metros a Zona da Morte. Mas, apesar de tudo, depois de passarem a noite com sucesso a 8.200 metros, Sergei e Frances tentam o ataque ao cume pela manhã. Partiram rigorosamente no horário previsto e moviam-se com bastante confiança. No entanto, a dada altura, as baterias das suas lanternas congelam e os alpinistas consideraram inseguro continuar a subida no escuro. Eles decidem regressar ao acampamento a 8.200 metros para, mais tarde, repetir a tentativa de ataque ao cume. Eis o que foi transmitido para a base. Depois de passarem a noite a 8.200 metros, Sergei Arsenteev e Frances Di Stefano Arsenteev fizeram uma tentativa de ataque ao cume.
Ao chegarem às rochas do primeiro degrau, foram forçados a regressar às tendas. Anatoly Moshnikov, que subiu aos 8.200 metros por volta das 3 da tarde para sua tentativa de ataque ao cume, viu Sergei e Francis a descer pela crista. O alpinista da equipe russa Anatoly Moshnikov subiu ao acampamento a 8.200 metros às 15 horas e viu Francis e Sergei a descer pela crista. Segundo as suas observações, Sergei caminhava energicamente e não parecia exausto, ao contrário da mulher. Ela estava visivelmente atrasada e, segundo Anatoly, chegou ao acampamento 30 minutos depois do marido, após o que entrou na tenda e não voltou a sair. Era evidente que a privação de oxigênio já estava, durante a primeira tentativa, a afetar seriamente o organismo de Francis. Sergei Arsenyev desceu até à sua tenda e dirigiu-se imediatamente à tenda de Moshnikov, que ficava a 70 metros da deles. Sergei contou que tinham partido dos 8.200 apenas às 6h30 da manhã, e não à 1 da manhã como planeado. Por circunstâncias pouco claras, todas as suas pilhas se esgotaram, apesar de Francis ter 2 lanternas sobressalentes. Anatoly Moshnikov, que encontrou Sergei, era um amigo próximo e um guia comercial que estava a levar um cliente francês ao Everest. Ele dá pilhas a Sergei e propõe que, na manhã seguinte, subam juntos. E assim fizeram. De manhã, Arsenyev, Francis, Moshnikov e o seu cliente francês, Romain Gillet, partiram para atacar o cume. No entanto, depois de avançarem apenas 100 metros, Sergei percebe que Francis se move muito devagar. Obviamente, a falta de oxigênio estava a ter os seus efeitos. Ela tinha avançado apenas cerca de 50 metros. A equipa foi forçada a regressar ao acampamento a 8.200 metros. Entretanto, Moshnikov levou com sucesso o seu cliente ao Everest e, a 21 de maio, já estava a descer para o acampamento a 8.200 metros, onde Sergei e a sua esposa ainda pernoitavam. Ao chegar às tendas, Moshnikov tenta dissuadi-los da escalada e propõe que deixam juntos na manhã seguinte. É preciso entender que uma escalada ao Everest é um empreendimento incrivelmente caro. Custa dezenas de milhares de dólares e quase sempre os alpinistas procuram patrocinadores para isso e têm certas obrigações para com eles. Os custos não são apenas financeiros, mas também físicos. Os alpinistas preparam-se para esta escalada durante anos. E, de um momento para o outro, desistir das suas ambições, abandonar o seu sonho, perder dezenas de milhares de dólares, desiludir os patrocinadores e descer de mãos vazias não é algo que qualquer conquistador de montanha seja capaz de fazer. Por isso, a 22 de maio, após 3 noites na zona da morte sem oxigênio, eles fazem uma terceira tentativa de ataque ao cume. A hora exata da partida dos 8.200 é desconhecida, mas foi cedo. Segundo alguns relatos, aconteceu entre as 2 e as 3 da manhã. Do acampamento base, Anatoly Shabanov, o líder da expedição uzbek, observava-os através de um telescópio com uma ampliação de 60 vezes. Na comunicação das 10 horas com Moshnikov, ele relatou que via a dupla na área do primeiro degrau. Às 14 horas, foram vistos acima das rochas do segundo degrau, a uma altitude de 8.700 metros. Rustam Radjapov, um membro da expedição uzbek que começou a subir às 8 da manhã, ultrapassou-os antes do final do dia, a uma altitude de 8.800 metros. Segundo ele, Francis caminhava extremamente devagar e sentava-se frequentemente para descansar. Evidentemente, ao terceiro dia sem oxigênio, o seu corpo estava exausto. Às 16h40, Rustam Radjapov atinge o cume do Everest e começa a descida. No caminho para baixo, ele encontra novamente Sergei e Francis. Ele percebe que o ritmo do grupo é extremamente baixo e que não conseguirão descer antes de escurecer. Ele tenta dissuadir Sergei e insiste para que desçam com ele, apontando que o ritmo de Francis tinha abrandado ainda mais. Rustam Radjapov até sobe com eles 50 metros de volta em direção ao cume,
o que é uma proeza incrível para alguém que acabou de fazer tal escalada. Ele tenta convencê-los a voltar, mas Sergei diz para não se preocuparem com eles, pois tinham deixado um depósito embaixo, entre o primeiro e o segundo degrau, e lá, segundo ele, havia garrafas de oxigênio, uma tenda e roupas quentes. Radiapov acredita em Arsentiev, que ele tem tudo para uma pernoite segura, deixa-os e continua a descer. Mas, a 8.630 metros, ele encontra esse depósito. Segundo ele, era uma pequena mochila meio vazia e uma garrafa de oxigênio meio vazia. Não havia lá tenda nem roupas quentes. Mas, de uma forma ou de outra, Sergei e Francis Di Stefano alcançam finalmente o cume do Everest às 18h30 e começam a descida. Francis torna-se a primeira mulher a conseguir subir ao cume do Everest sem oxigênio. Mas não havia tempo para comemorações. A escuridão aproximava-se rapidamente e esperava-os uma noite fria. Muito provavelmente conseguiram descer até ao seu depósito, mas lá não havia tenda, nem sacos-cama, nem roupa quente suficiente. O que aconteceu durante a noite só podemos adivinhar. É evidente que a pernoite a 8.600 metros foi simplesmente horrível. E após a quarta noite a uma altitude acima dos 8.000 metros, eles começam a descida pela manhã. Mas, seja devido ao mau tempo ou à exaustão geral, eles perdem-se de vista um ao outro. O grupo separa-se. Na manhã de 23 de maio, um grupo de alpinistas uzbeques, composto por Oleg Grigoriev, Andrei Fyodorov, Sergei Sokolov, Svetlana Baskakova e Marat Uzaev, iniciou a sua subida. A 8.450 metros, encontram Sergei Arsentiev, que pergunta: "Onde está a minha mulher? Ela não desceu?" Os rapazes responderam negativamente. Sem dizer nada, Arsentiev começou a descer em direção às tendas, enquanto eles continuaram a subir. Ao subirem mais, os alpinistas viram Francis. Ela estava cerca de 100 metros abaixo do local onde presumivelmente tinham pernoitado, a uma altitude de 8.550 metros. Ela estava de pé, apoiada numa rocha, em estado semi-consciente. Não tinha arnês, a sua autossegurança estava presa ao fecho do casaco. A equipa de alpinistas uzbeques, arriscando efetivamente a sua própria escalada, começa a ajudar Francis. Eles contactam a base e chamam um médico. O médico recomendou alguns comprimidos de Trental e oxigênio com a válvula aberta ao máximo, com um fluxo de 4 litros por minuto. Mas a mulher arrancava constantemente a máscara e murmurava algo. Eis o que o grupo uzbek relata. As pernas não funcionavam, ou seja, ela não conseguia descer sozinha. Resultado do exame: pupilas dilatadas, olhar fixo, dedos das mãos congelados, brancos. Sentaram-na e massagearam-lhe as mãos e os pés. Às 11 da manhã, houve comunicação por rádio com os grupos que se encontravam a 7.700 e 7.100 metros. Moshnikov estava a 7.100 metros e recomendou que descessem Francis. Às 11h40, o líder do grupo, Grigoriev, decide que Sokolov, Baskakova e Uzaev continuarão a subida, enquanto ele e Fyodorov ficarão com Francis. Às 13 horas, Fyodorov também parte para a subida e fala sem oxigênio, porque a sua máscara e garrafa de oxigênio ficaram com Francis. Grigoriev deixou Francis às 13h30 e também se dirigiu para o cume. Antes de partir, ele prendeu Francis às cordas fixas e ajustou-lhe a máscara de oxigênio. 100 metros acima, a 8.630, encontrou o local do depósito de Arsentiev, onde havia uma mochila meio vazia, uma garrafa de oxigênio vazia, uma máscara com regulador, uma lanterna e um cantil. O grupo uzbek completa a subida com sucesso e inicia a descida. No caminho de volta, eles planeiam evacuar Francis. Mas, para 5 pessoas, eles tinham apenas 10 garrafas de oxigênio, a maior parte das quais já tinha sido dada à vítima. E ao ficarem sem oxigênio a tal altitude,
A própria equipe uzbek corria o risco de ficar para sempre no Everest. Nessa altura, Fyodorov e Usaev, que lhe tinham dado seu oxigênio, sentiam-se mal na descida. No entanto, eles tentam descer a americana. Conseguiram arrastá-la 100 metros para baixo, mas o grupo ficou ele próprio à beira da morte. O líder decide não arriscar a vida dos seus homens e diz-lhes para descerem, enquanto ele próprio, Grigoriev, fica com Francis. Nessa altura, a mulher já era periodicamente atingida por convulsões. Grigoriev ficou com ela até às 20 horas e percebe que muito provavelmente não sobreviveria uma noite fria. Ele deixa e desce. Grigoriev prendeu Francis, ligou a última garrafa de oxigênio, ajeitou-lhe as luvas, o gorro, o capuz e começou a descer. Para sua surpresa, durante a descida, ele encontra um alpinista a mover-se para cima. Que louco decidiu atacar o Everest à noite? Ao chegar à sua altura, Grigoriev reconhece Arsentiev, que tinha descido até às tendas, pegado numa garrafa de oxigênio e, com alguma força desconhecida, estava a atacar o Everest pela segunda vez, onde a sua esposa permanecia. Quando os alpinistas exaustos se encontraram, Arsentiev perguntou: "Onde está a Francis?" Grigoriev respondeu: "Ela ainda está viva." Era a quinta noite de Sergei e Francis a uma altitude bem acima dos 8.000 metros e praticamente sem oxigênio. Além disso, era a segunda noite sem tenda. Entretanto, os alpinistas da equipa uzbek, que já tinham descido em segurança para o acampamento a 8.200 metros, tentavam convencer alguns dos sherpas a subir para ajudar as vítimas, prometendo muito dinheiro. Mas nenhum deles concordou em correr tal risco. Ninguém mais viu Sergei Arsentiev. A 24 de maio, membros da equipa uzbek tentaram resgatar os seus companheiros. Tukhvatulin Ilyas, Zaikin Andrei e Dokukin Alexei dirigiram-se ao local onde tinham deixado Francis. Mas junto a ela já estavam os alpinistas Ian Woodall e Cathy O'Dowd, bem como 4 sherpas da expedição sul-africana, um total de 6 pessoas. Nesse dia, eles tinham partido para escalar o Everest. Surpreendentemente, no 5º dia a tal altitude, Francis ainda estava viva. Ela repetia constantemente: "Help, help." As suas mãos estavam sem mangas, debaixo do casaco de penas, sem luvas. O gorro estava tirado. A máscara de oxigênio também estava tirada e amarrada com um cordão à corda fixa. A garrafa de oxigênio estava desligada. A própria Francis estava amarrada à ponta da corda fixa. Um pouco mais abaixo no trilho, a 50 metros dela, na crista, foram encontrados o piolé e a corda de Sergei. É provável que ele tenha conseguido chegar à sua mulher e passado a noite ao seu lado. Mas nem Sergei nem o seu corpo foram vistos em lado nenhum. Os alpinistas da África do Sul deram chá a Francis, massagearam-lhe as pernas e confirmaram que ela não conseguia descer sozinha. Tukhvatulin propôs dar-lhe uma injeção de adrenalina e até já tinha aquecido a ampola. Mas rapidamente se tornou evidente para todos que isso já não a ajudaria. Depois, após deliberarem entre si, os sul-africanos, sem dizer uma palavra, deram meia volta e começaram a descer. Eles desistiram da sua escalada. Cathy O'Dowd chorou durante todo o caminho. Evidentemente, este encontro nas montanhas mudou muitas coisas na sua vida. Eis como a jovem recorda esses acontecimentos. Eu olhei fixamente para o corpo, piscando incrédula. Estávamos na sombra do primeiro degrau, por isso a luz era fraca. O corpo estava a cerca de 10 metros de onde eu estava, inclinado para longe de mim. Ele estremeceu, um movimento horrível, como uma marioneta cujos fios são puxados com violência. Estávamos numa expedição bem organizada e até então bem sucedida ao cume do Everest, e só nos preocupávamos conosco. Agora, no nosso caminho, jazia um estranho, a gemer e a morrer. O Sherpa gritou-me para não olhar e acenou para que continuasse, dizendo para o seguir até ao degrau. Olhei para trás, para a figura que se contorcia. Ficamos parados, sem nos atrevermos a mover. Dinheiro, tempo, milhares de metros de esforço físico e mental.
Tínhamos patrocinadores que esperavam que chegássemos ao cume. Tínhamos ambições pessoais que apontavam na mesma direção. Estávamos a apenas 240 metros do cume. Apenas 4 ou 5 horas e estaríamos lá. Estávamos tão perto. Mas eu não conseguia fazê-lo. Não conseguia colocar o cume da montanha acima de uma vida humana. Por mais desesperada que fosse a situação daquela pessoa, eu tinha de tentar ajudar. E eu gritei aos Sherpas: "Este corpo está vivo! Vou ver!" Eles demoraram algum tempo a perceber o que eu estava a dizer. "Não podemos simplesmente ir embora", insisti. Pensei que pudesse ser alguém da equipa russa. A pessoa estava deitada com a segurança presa à corda, de barriga para cima, com a cabeça e as pernas pendentes de cada lado. Ajoelhei-me cuidadosamente ao lado do corpo e vi que era uma mulher. "Não me deixem", disse ela. A sua pele era branco-leitosa e completamente lisa. Era um sinal de congelamento severo e isso fazia parecer uma boneca de porcelana. Os seus olhos olhavam para mim sem foco. As pupilas estavam enormes, escuras e vazias. "Não me deixem", murmurou ela. Fiquei chocada. Com os seus longos cabelos escuros, ela parecia-se comigo e por um segundo pareceu-me estar a ver o meu próprio futuro. O facto de ela estar consciente era ao mesmo tempo encorajador e aterrorizador. Talvez conseguíssemos salvá-la, ou talvez tivéssemos de a deixar para trás. "Preciso de ir chamar os outros membros da equipa", disse-lhe eu. "Temos várias pessoas aqui. Vamos tentar ajudar-te." "Eu volto, prometo." "Por que estás a fazer-me isto?" gemeu ela. Os Sherpas, desapontados, começaram a descer. A mulher não tinha ferimentos visíveis. Estava indefesa, como uma boneca de trapos. Ao seu lado estava uma garrafa de oxigênio laranja de fabrico russo e uma máscara. Não tínhamos como lhe dar oxigênio. A sua máscara não era compatível com as nossas garrafas. Tínhamos garrafas sobressalentes, mas não máscaras sobressalentes. Para que o oxigênio fizesse algum efeito, seria necessário um fluxo forte e permanecer ali durante várias horas. E isso significava que um de nós teria de ficar sem oxigênio. 3 alpinistas uzbeques aproximavam-se. "Vão ajudar-nos?" perguntei a um deles. "Esta mulher está a morrer. Podíamos descê-la. Vão ajudar?" O líder dos 3 olhou para mim de cima a baixo, com relutância. "Tentámos ajudar ontem. Deixámos oxigênio. Ela está demasiado longe para ser ajudada." Permanecemos com a Frances durante quase 1 hora, parados a uma temperatura de cerca de menos 30 graus Celsius, sentados numa posição perigosa numa encosta íngreme e instável. Comecei a sentir muito frio. Os meus dedos estavam quase completamente dormentes. Sentia arrepios por todo o corpo e os meus dentes batiam debaixo da máscara de oxigênio. A decisão de deixar a Frances surgiu sem grande discussão. Era uma opinião há muito defendida pelos alpinistas uzbeques e pelos Sherpas. Nunca tinha passado por algo assim. Já tinha passado por corpos. Tive amigos que não voltaram, mas nunca tinha visto alguém morrer. E eu não devia tê-la abandonado. E eles foram os últimos a ver Frances viva. Mas Ian Woodall e Kathy O'Dowd prometem a si mesmos que um dia voltarão ao Everest para sepultar Frances. Durante longos 8 anos, o seu corpo permaneceu no cume mais alto do mundo. Ela não estava lá sozinha. Muitos alpinistas permanecem deitados onde a vida os deixou. A tal altitude, é praticamente impossível descer os corpos. Por isso, o caminho para o Everest está semeado com os seus corpos. Eles tornam-se uma espécie de pontos de referência e um lembrete de que a morte está muito perto. Os corpos dos alpinistas não se decompõem devido às baixas temperaturas. Muitas vezes dão-lhes alcunhas. Assim, o corpo de Frances foi apelidado pelos alpinistas de a Bela Adormecida e durante muito tempo serviu como ponto de referência na subida. No entanto, Ian Woodall e Kathy O'Dowd cumpriram a sua promessa.
Em 2007, eles organizaram uma nova expedição para sepultar o corpo de Francis Arsenyev e de um alpinista não identificado, apelidado de Botas Verdes. Ambos se tinham tornado famosos pontos de referência no Everest. Mas não conseguiram descer o corpo do cume. É uma tarefa demasiado complexa. Eles moveram Francis para um local menos visível, cobriram o seu corpo com uma bandeira americana e levaram parte do seu equipamento para entregar à família. O misterioso desaparecimento do seu marido, Sergei Arsenyev, foi resolvido muito antes, quando Jake Norton, um membro da expedição de 99 que procurava os corpos de Mallory e Irvine, descobriu o corpo de Sergei um pouco mais abaixo na encosta da montanha. Aparentemente, ele caiu aproximadamente do mesmo local onde a sua esposa ficou. Esta é uma das mais tristes histórias de amor e de amor pelas montanhas, que para eles se tornou fatal. Se gostou deste episódio, não se esqueça de deixar um like. Escreva nos comentários tudo o que pensa sobre esta história. Não se esqueça de subscrever o canal, se ainda não o fez.